estava aqui imaginando e tentando entender por que algumas coisas têm que acontecer. É meio complexo a compreensão de que algo tem que acontecer, porque Deus falou que ia fazer algo sobre nossas vidas, mas que no desfecho do que Deus vai fazer, algumas coisas têm que acontecer. Por exemplo, às vezes obedecer à voz de Deus nos leva para o meio da tempestade, mas quem dá a ordem está assumindo a responsabilidade do que aconteça num processo de caminhada. Mas isso não significa que mesmo quem deu a ordem se responsabilizando, não vai acontecer algumas coisas no caminho. Por exemplo, o discípulo vai caminhando sobre o mar, vai remando, e de repente veio uma grande tempestade, um vento. E eles entraram em pânico, mas por que aquele vento teve que acontecer? Para que ele pudesse ver que quem deu a ordem para ele ir, tem a capacidade e a autoridade também sobre o vento. Algumas coisas têm que acontecer. Por exemplo, como que Paulo está indo em direção à ilha de Malta e há um náufrago? O navio vai à deriva e ele está indo fazer a obra missionária, mesmo fazendo a vontade de Deus. Dentre a obra missionária, não foi evitado o náufrago. Aquele náufrago teve que acontecer. Entenda, e mesmo você fazendo a vontade de Deus, mesmo você fazendo a obra de Deus, alguns náufragos vai acontecer. E não é que o diabo está interferindo no meio, não. É porque algo foi determinado por Deus para acontecer. Quando Paulo desce na ilha de Malta, ele se aproxima de um fogo, a ilha está fria, a temperatura está embaixo, a noite vai chegando, e Paulo se aproxima de uma fogueira, e de repente o fogo vai apagando. Quando o fogo vai apagando, Paulo põe as mãos em alguns gravetos para reacender o fogo, e de repente uma cobra pegou na mão dele, e tinha que acontecer. Mas Paulo foi pegar um graveto para colocar no fogo, e aquele fogo não ia aquecer só ele, ia aquecer alguém. Tem pessoas que estão usando algum tipo de graveto para aquecer a vida de alguém, para levantar a vida de alguém. E por você pegar este graveto para gerar o aquecimento para algumas pessoas, algum tipo de situação aconteceu. A víbora pegou na mão de Paulo, mas aquela víbora tinha que pegar Paulo, tinha que acontecer aquilo, sabe por quê? Quando a cobra mordeu Paulo, todos ficaram abismados e disseram: certamente este homem é um homicida, pois a cobra o mordeu e não aconteceu nada. Na verdade aconteceu sim, só que eles não viram. A unção que estava em Paulo foi manifesta através daquele acontecimento. O que está acontecendo com você não é para te matar, é para que a unção que está em você se manifeste diante dos olhos, que todos possam ver. Essa cobra vai ter que te picar, esse náufrago vai ter que acontecer, esse mar vai ter que soprar, vai ter que acontecer. Algumas coisas têm que acontecer e é inevitável acontecer. Se Deus não pede Isaac a Abraão não via o que ia acontecer em cima do monte. Ele não ia ver a manifestação do poder de Deus e uma figura de Cristo em cima do monte. Tem coisas que Deus está pedindo, está fazendo acontecer para revelar para você algumas coisas que Ele tem para revelar. Algumas coisas têm que acontecer. Israel está caminhando pelo deserto, o faraó vem atrás, psicológico apertado pela pressão da informação que foi chegada que faraó vinha matar eles. E Deus acampa ele em Pi-Hahirote, em frente a Baal-Zefum. E de repente eles estão agoniados, estão preocupados, mas aquela pressão teve que acontecer. Porque no meio daquela pressão Deus abriu o mar para Israel passar. Israel viu que valia a pena sair do Egito e seguir ao Deus Todo-Poderoso. Talvez você está obedecendo a voz de Deus e está caminhando uma pressão psicológica sobre a sua vida.
E nessa caminhada você está diante de um mar que está impedindo você passar. Tinha que acontecer isso, porque Deus vai abrir o mar para você passar. Receba essa palavra. O que você está vivendo tem que acontecer. Lázaro teve que morrer, tinha que acontecer para que o poder de Deus fosse manifesto lá em Betânia. Porque ele cego no João capítulo 9, tinha que estar cego para o poder de Deus ser manifesto. Gente, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Nenhum nem outro. Isso aconteceu para que o poder de Deus fosse glorificado na vida dele. O que você está vivendo tem que acontecer. O que eu vivo tem que acontecer. O que eu já vivi teve que acontecer. Deus quis que acontecesse e há um propósito, mas tem que acontecer. Receba essa palavra e seja abençoado.